Facetas são finas camadas que são colocadas na parte de fora do dente para melhorar estética, cor, formato. Então elas podem ser feitas tanto de resina ou de cerâmica. As de resina hoje a gente pode trabalhar com elas direto no consultório, a gente faz isso no consultório, o dentista ou o profissional trabalha ali no paciente. A gente tem a opção hoje das componentes, que são facetas pré-fabricadas de resina, que também são colocadas numa seção única no consultório, e as de cerâmica. As de cerâmica elas já precisam de mais um passo, que seria a moldagem e mandar isso para um laboratório, onde elas vão ser confeccionadas em porcelana, para depois ser cimentadas sobre o dente. Sim, são resistentes. A resistência dela vai depender muito do material usado. Você tem uma resistência maior em cerâmica do que em resina, mas ambas são resistentes. Mas uma coisa que o paciente sempre tem que lembrar, que a partir do momento que é colocado qualquer coisa que não é natural no dente, o cuidado tem que ser feito, você tem que tomar um cuidado com elas. Porque mesmo sendo feita de cerâmica ou sendo feita de resina, ela ainda corre o risco de acontecer alguma coisa, fraturar. A vantagem da resina em cima da cerâmica é que ela aceita um retoque. Você pode retocar em qualquer momento. A cerâmica não. Porém, a cerâmica é muito mais dura, muito mais resistente do que a resina. Então você tem os dois pesos e as duas medidas. A resina ela é um pouco menos resistente, porém aceita retoque. A cerâmica ela é mais resistente, dificilmente vai dar um problema, mas se precisar retocar, infelizmente a gente tem que fazer ultra. Depende. Tem para todos os bolsos. Você pode, uma faceta de resina direto no consultório, ela não é tão cara. A gente tem vários preços, depende muito do profissional. Quando você faz uma faceta de componir, que é esse material, uma faceta pré-fabricada, sim, ela teria um custo um pouco mais alto, não tanto quanto da cerâmica. Por quê? A cerâmica ela é mais cara. Ela é mais cara porque ela envolve um outro profissional, envolve um laboratório, material de moldagem, então a gente tem todo um processo, um gasto maior para poder fazer a confecção dela. E o material em si é um material mais caro. Esteticamente, se for pensar, as facetas de cerâmica, elas são mais bonitas. Por quê? Porque, como o próprio nome diz, cerâmica é vidro. Então ela dá aquele aspecto vítreo, ela copia o esmalte do dente numa perfeição muito maior do que uma resina de consultório ou do que uma resina pré-fabricada. Por isso a cerâmica, além de ser melhor, ela tem um custo mais alto. Não necessariamente. Ela vai causar um incômodo como qualquer procedimento odontológico. A partir do momento que você está mexendo, como ela é colocada muito próximo à gengiva, pode dar um leve incômodo, mas não é um procedimento como um procedimento cirúrgico que você vai ter que ter um repouso, vai ter um incômodo no dia seguinte ou 2 dias depois. Não. O incômodo, se tiver, vai ser somente no consultório, mas que nada que uma anestesia local não resolva. É um procedimento simples, não é um desgaste tão grande do dente. Hoje em dia, com a adesividade, com a melhora no material odontológico que a gente tem, o desgaste é muito menor. A gente tem um desgaste pequeno. E uma outra coisa que seria interessante a gente sempre lembrar que antes de um procedimento estético, como a colocação de uma faceta, o branqueamento seria uma ideia interessante. Você começaria com branqueamento porque as facetas usadas hoje em dia, elas são extremamente finas. Hoje em dia, uma lente de contato de cerâmica, ela tem 0,2, 0,3 milímetro de espessura. Isso é nada. Mas isso vai fazer o quê? Com que a cor natural do seu dente seja repassado para ela. Então você vai ter uma camada vítrea por fora, que vai dar uma estética legal, mas que ainda vai buscar a cor do seu dente. Por isso, um branqueamento seria interessante ser feito antes de qualquer procedimento estético. O branqueamento é o primeiro procedimento estético que a gente faz em qualquer consultório. E aí sim a gente tem a opção das facetas ou qualquer outro material que vai ser usado depois. Não vai causar dano nenhum ao esmalte. Ele é sim um ácido, uma concentração forte, porém o próprio dente vai remineralizar aquela região onde que é aplicado o gel do clareador em pouco tempo, 2, 3 semanas, o dente já está como ele era antes.